Fala pessoal! Alguém aqui já passou pelo sufoco de estar em um avião enquanto ventos laterais sopram contra ele? Ou então tempestade voa no meio de uma? Ou pior, algum motor já falhou quando você estava a bordo? Essas situações não são nada desafiadoras e esperamos que nenhum de vocês jamais tenha que enfrentá-las. Quando coisas assim acontecem com aeronaves, os pilotos precisam se esforçar muito e demonstrar todas as suas habilidades para nivelar o avião e pousá-lo sem que hajam vítimas. Nesse vídeo mostraremos as 10 aterrissagens mais extremas que milagrosamente terminaram bem. Você está pronto para voar milhares de quilômetros sobre o chão? Então vamos lá! Pouso no rio Hudson pode parecer estranho, mas às vezes um único pato ou alguma outra ave é suficiente para derrubar um avião. Isso acontece muito raramente, mas agora mostraremos um caso desses. Os passageiros de um voo que ia de Nova York para Seattle tiveram que passar por um pouso de emergência no rio Hudson. Depois que o Airbus A320, em que voavam, atingiu um grupo de gansos canadenses. Menos de um minuto após a decolagem, a aeronave tremeu e os passageiros viram chamadas saindo das turbinas. As aves que atingiram os motores fizeram com que eles parassem de funcionar. O capitão da aeronave informou a torre de controle sobre a perturbação com um bando de pássaros invejoso, um sinal de emergência. Segundos depois, ficou claro que ele não conseguiria manter o avião no ar para chegar até a pista de pouso. Apesar de muito arriscada, a única chance de salvar a tripulação e os 150 passageiros foram aterrissar no rio Hudson. Foi exatamente isso que o piloto fez. O profissional da tripulação fez com que tudo acabasse bem. Os passageiros, muito assustados, porém vivos, só precisaram esperar o resgate. Avião sem teto em muitos parques de diversão, é possível andar em vários brinquedos divertidos com um vento forte batendo no rosto. Mas você nunca viu nada tão extremo quanto o que mostraremos agora. Certa vez, os passageiros de um Boeing 737 tiveram que descer de uma altura de 7.300 metros em um avião sem teto. Para piorar, eles tiveram que enfrentar um avião sem teto. Eles tiveram que enfrentar ventos a uma velocidade de 530 km por hora. O curto voo entre as cidades das Ilhas Havaianas de Hilo e Honolulu deveria levar apenas 35 minutos. Mas no 23º minuto de voo, quando o avião já havia atingido a altitude necessária, ocorreu uma descompressão explosiva. A parte da cabine dos pilotos e o teto do Boeing, sobre as 6 primeiras filas, foram simplesmente levadas pelo vento. Os passageiros apresentaram-se expostos a uma temperatura inferior a 45 graus Celsius. Dá para imaginar? A sorte foi que eles ainda não tinham desfivelado seus cintos de segurança. Isso foi o que salvou a vida deles. Apenas uma aeromoça que serve bebidas nesse momento foi lançada pela cabine. O capitão da aeronave iniciou imediatamente uma redução de altitude para 3.000 metros, a uma velocidade superior a 500 km por hora. 11 minutos depois do incidente, o piloto conseguiu pousar a aeronave apenas com o motor direito em funcionamento. Felizmente, todos os passageiros e tripulantes sobreviveram ao acidente. Pouso na praia, o que as pessoas normalmente fazem na praia? Descansar e desfrutar da calmaria e da tranquilidade, não é mesmo? Isso se você não estiver na Praia Malho, na ilha Saint Martin. O negócio é que essa praia está localizada extremamente próxima a um aeroporto. Os aviões voam tão baixo que a corrente produzida por eles pode até arrastar pessoas, o que é um perigo frequentemente alertado pelas autoridades locais. O aeroporto Princesa Juliana tem uma pista de voo muito curta, de apenas 2.180 metros. Isso obriga os aviões a aterrissar e decolar o mais baixo possível. Às vezes eles podem estar a uma altura de apenas 10 metros acima do solo, o que faz com que todos os turistas abaixem as suas camadas e aponte suas câmeras para os aviões. Esses pousos perto de uma enorme quantidade de pessoas são muito perigosos e ninguém sabe o que pode acabar acontecendo. Você poderia relaxar sabendo que essas enormes máquinas estariam frequentemente flutuando sobre sua cabeça? Avião sem bico. Agora contaremos uma história de puro heroísmo. No dia 27 de julho de 2017, o piloto ucraniano Alexandra Kopov realizou a aterrissagem heróica de um avião de passageiros de uma companhia turca no aeroporto de Ataturk.
O avião deveria fazer um voo de Istambul para Erka, no Chipre. Mas quando se encontraram a 4.000 pés de altitude, uma chuva de granizo destruiu o bico da aeronave e os vidros da cabine do piloto. O capitão decidiu voltar ao aeroporto de partida. A bordo do avião estavam localizados 121 passageiros e 6 membros da tripulação. Os pilotos ucranianos e as aeromoças turcas demonstraram muita coragem durante todo o incidente. O capitão pousou o avião com visibilidade zero, guiando-se apenas pelos aparelhos. Incrível, não é mesmo? O aeroporto de Ataturk inteiro aplaudiu o pouso. Os pilotos de outros aviões piscaram os faróis e depois foram felicitar o Alexandre. Na verdade, essa foi uma fachada digna de respeito. O piloto fora do avião. É provável que haja outra pessoa no mundo que tenha voado no teto do avião. Em 1990 o piloto Tim Lancaster com mais de 11.000 horas de experiência. Era o capitão de uma aeronave que voava do Reino Unido para a Espanha. Às 7h20 da manhã, o avião decolou do aeroporto de Birmingham em direção ao país ensolarado. Depois de 13 minutos, o avião já havia alcançado uma altura de 5.000 metros, e o comandante resolveu desafivelar o avião. O avião foi levado para o seu cinto de segurança. No entanto, logo em seguida, se ouviu um barulho e o para-brisa do lado do capitão saiu voando. O próprio piloto saiu voando também, mas, por sorte, suas pernas ficaram presas na cabine. Enquanto ele enfrentava as rajadas de vento do lado de fora do avião, um auxiliar de voo segurou com as duas mãos e não deixou que ele saísse voando. O copiloto iniciou uma descida de emergência e invejou um sinal de socorro. Eles voaram para o aeroporto mais próximo e fizeram um pouso de emergência. O Tim foi removido do avião praticamente congelado e com as mãos quebradas, porém vivo. Depois de 5 meses, ele voltou a pilotar. Os passageiros e os tripulantes passaram por essa aventura extrema por culpa de um mecânico que trocou o vidro do avião antes do voo. Ele prendeu o para-brisa com reparos errados, os quais tinham apenas 1 milímetro de diâmetro a menos do que o necessário. Nuvem de fumaça. Um avião Boeing 747 deveria fazer um longo voo de Londres para Auckland, na Nova Zelândia, com várias paradas, uma na Índia, uma na Malásia e outra na Austrália. Mas alguns minutos depois da descolagem noturna, em Kuala Lumpur, algo estranho começou a acontecer na aeronave. O interior dela de repente se encheu de fumaça, e as janelas da cabine dos pilotos se cobriram de faíscas cintilantes. Este fenômeno é conhecido pelos pilotos como fogo de San Telmo, e pode ser visto nas asas dos aviões durante tempestades. O problema é que o radar meteorológico não mostrou nenhuma tempestade. Em pouco tempo, uma luz branca cintilante envolveu todo o avião, e logo os 4 motores explodiram em chamas. Para o horror de todos a bordo, todos os motores estavam atrapalhados. Os 4 motores pararam de funcionar. O copiloto e o engenheiro de voo empreenderam, sem sucesso, reiniciá-los repetidamente. Parecia que tudo estava perdido, mas de repente um milagre aconteceu. A uma altitude de 4.100 metros, o 4º motor inesperadamente começou a funcionar, e em seguida todos os outros também ressuscitaram. O avião conseguiu chegar até o aeroporto de Jakarta e aterrissar. Os 248 passageiros e 15 membros da tripulação chegaram a Ilhas na ilha. Planador de Gimli. Esse foi o nome que o Boeing 767 da companhia aérea Air Canada recebeu ao realizar uma fachada incrível. O avião de 132 toneladas, cujos motores falharam, conseguiu planar desde uma altura de 12.000 metros e pousar com segurança na base aérea desativada de Gimli durante uma confusão. A cruz do avião passou por uma corrida de automóveis. Incrível, não é? A situação se complicou ainda mais pela falta de eletricidade, o que fez com que muitos instrumentos de voo também deixassem de funcionar. A pressão no sistema hidráulico era tão baixa que os pilotos mal conseguiam mover os ailerons e o manche. Mas a tripulação usou todas as suas habilidades e ninguém se feriu. A causa do incidente foi um erro dos funcionários terrestres do aeroporto de Ottawa, que confundiram quilos e libras. Assim, menos de 5 toneladas de querosene foram colocadas na aeronave, em vez das 20 toneladas possíveis.
A situação terminou bem, pois o capitão experiente da aeronave sabia da existência de uma base aérea abandonada e também porque a sorte estava do lado dele. No meio da taiga. No dia 7 de setembro de 2010, um avião Tu-154B da companhia aérea Aurosa, que ia de Yakutia a Moscou, pousou na Sibéria. Mas o que há de mais nisso? Você deve estar se perguntando. 3 horas e meia após a descolagem, o avião sofreu uma perda completa de potência. A maioria dos dispositivos parou de funcionar, as bombas de combustível pararam e tornaram-se impossíveis de controlar os mecanismos da asa. O combustível no tanque da aeronave era suficiente para apenas mais 30 minutos de voo. Depois de baixar a uma altura de 3.000 metros, os pilotos planejaram procurar um local adequado para aterrissar aquele monstruoso voador de 80 toneladas. E eles tiveram sorte, pois logo retornaram à pista do pequeno aeroporto de Izoma. No entanto, ela era muito curta, com apenas 1.350 metros. Os pilotos dirigiram o avião, mas não foi possível parar na pista. O Tu-154 foi direto em direção às árvores, mas tudo terminou bem. Como você reagiria se o trem de pouso de um avião em que você estivesse voando não funcionasse? Confessamos que ficaríamos muito apreensivos com a aterrissagem. E achamos que foi justamente assim que pousaram os passageiros de um avião que pousou em Astana. De acordo, estavam 116 passageiros e 5 membros da tripulação. Por alguma razão, o trem de pouso dianteiro não pôde ser ativado completamente, e os pilotos planejaram aterrissar a aeronave sem ele. O avião arrastou o seu bico por 30 metros na pista. Mas quase não foi danificado e nenhum dos passageiros e membros da tripulação ficaram feridos. O capitão da aeronave soube como agir e conseguiu evitar uma tragédia. Furacão. Pousar durante uma tempestade não é a coisa mais agradável que pode acontecer em um voo, mas infelizmente foi isso que aconteceu com um avião em Hamburgo. Não havia nenhum sinal de que algo sairia mal. Mas as fortes rajadas de vento de até 120 km por hora devido à passagem do furacão Emma atingiram o avião. Apesar de todas as dificuldades, o piloto valente decidiu tentar planejar. Mas quando o avião estava quase tocando o solo, um forte impulso o inclinado para o lado. À esquerda da aeronave, que estava a 250 km por hora, acabou tocando o chão. Mas felizmente o piloto conseguiu nivelar o avião. No entanto, a aeronave já não estava homologada com a pista e era necessário fazer algo. Então o piloto decidiu subir outra vez para evitar uma tragédia. Depois de fazer uma volta sobre o aeroporto, o avião aterrissou com sucesso, apesar dos graves danos à sua asa. E você, já viveu algum momento emocionante durante um voo? Conte para nós nos comentários.